Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto, mas eu vou mostrar para vocês uma mesinha que meu marido fez para mim com essa bolacha de madeira. Ele invernizou, eu ganhei algumas, ó. Estão ali, na verdade, eu fui lá para comprar a brita, mas não tinha, então eu vou jogar a brita aqui e depois eu quero ver o que eu vou fazer. Ainda não sei o que eu vou fazer com aquelas bolachas de madeira, mas ele fez essa mesinha, ficou ótima. Eu pedi para ele pintar os pés de amarelo para combinar com aquela ali e para combinar com as prateleiras. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu já vi vários vídeos falando sobre. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal sobre isso. As pessoas se perguntam qual o melhor vaso para as suculentas. Vaso de cerâmica ou de barro? Vaso de plástico? Sinceramente, gente, eu particularmente gosto mais dos vasos de cerâmica e de barro. Por quê? Como todos sabem, as minhas plantas ficavam no tempo, tomavam toda a chuva. Então, os meus vasos não são impermeabilizados. Então, para mim, além de eu achar mais bonito, eles sugam a água. Então, a possibilidade de apodrecimento era menor. Mas agora, as minhas plantas já não estão mais totalmente no tempo, como eu mostrei para vocês, né? Eu fiz aqui uma cobertura, porque como aqui no Espírito Santo agora é só chuva, algumas plantas fungaram, outras melaram. Mas voltando ao assunto sobre vaso de barro ou vaso de cerâmica, qual é o melhor vaso? Bom, eu acho que isso é muito relativo. Eu uso os dois. Olha que lindinho, gente, a plantinha que a minha amiga me deu, Silvia Star, com um vasinho. Eu tenho os dois tipos de vaso aqui. Eu tenho vaso de cerâmica e tenho vaso de plástico. Por quê? Como eu não faço a impermeabilização, eu percebo que algumas plantas, essa aqui, por exemplo, no vaso de cerâmica, ela ficou muito desidratada. Plantas que gostam de um pouquinho mais de umidade, elas não vão bem no vaso de cerâmica, elas não se desenvolvem. Essas também, ó, que é o cedo ouro, tá vendo? Eles gostam de um pouquinho mais de umidade, então eu coloquei no vaso de plástico. Outra planta também que eu percebi que ela ficou mais bonita no vaso de plástico foi essa. Ela estava no vaso de cerâmica e ela estava perdendo todas as folhas de baixo. A Blue Curries essa. E depois que eu coloquei no vasinho de plástico, eu percebi que ela ficou melhor. Ela parou de perder tantas folhas. Eu particularmente, como eu disse, acho mais bonito vaso de cerâmica. Eu mostrei para vocês que eu fui lá comprar uns vasinhos, ó. Eu acho que eu vou impermeabilizar. Deixa eu mostrar os vasinhos que eu comprei. Eu comprei esse porquinho. Eu comprei esse porquinho aqui, com a carinha de porquinho. Esse outro aqui que é estilo bacia. Esses aqui para fazer arranjinho, que eu gosto. E esse aqui estilo cestinha. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa planta aqui, ela tá toda desidratada. Eu molhava todos os dias. E ela estava num vaso de cerâmica. Vou mostrar o vaso para vocês que ela estava. Ela estava neste vaso, olha. Ó, eu tirei ontem ela daqui. Ela estava nesse vaso de cerâmica. E a planta, apesar de eu molhar todo dia, o vaso não é impermeabilizado, ela estava feia, desidratada, ela não desenvolvia.
E aí, eu fui lá em cima nas mudinhas que meu marido fez e vi essa aqui da mesma, ó. Tá vendo? Inclusive, até tô vendo aqui umas cochonilhazinhas, olha. Nem tinha visto, agora que eu vi. Mas olha o tamanhozinho dessa, como tá fininha. E eu molhava todo dia. Tava naquele vaso de cerâmica lá, sem impermeabilizar. Eu passei para esse de plástico ontem, por quê? Olha a diferença, gente, a saúde dessa planta é a mesma planta. Essa aqui é mudinha dessa. Então, o que que eu percebo? Algumas plantas, elas ficam mais bonitas no vaso de plástico. Os dedinhos de moça, eu percebo que no vaso de plástico também elas ficam mais bonitas. Agora, gente, isso vai muito da região que você mora. Talvez você mora numa região mais fria, mais chuvosa. Talvez vai se dar muito bem aí para você. Aqui no Espírito Santo, a umidade do ar é boa. Chove bastante, mas também quando faz um sol, o sol também é daqueles de rachar. Então, as minhas plantas, algumas eu observo. Eu coloco no vaso de barro. Aí eu observo a planta. Se eu ver que ela não tá gostando, que ela tá diminuindo de tamanho, aí eu troco para um vaso de plástico, porque eu vejo que ela tá se desidratando. Nem toda planta ela gosta de um vaso, ela tem planta, tem suculenta que gosta de um pouquinho mais de umidade, né, gente? Então, o que eu queria conversar com vocês é sobre isso, é sobre essa questão do vaso. Essa aqui eu já cultivei em vaso de cerâmica, sem impermeabilizar, e eu vi que ela ficou bem feinha. Eu coloquei no vaso de plástico, ela se desenvolveu. Entenderam, gente? Então você faz a experiência, você compra o vaso. Eu particularmente amo vaso de cerâmica. Se eu pudesse, todos meus seriam de cerâmica. Essa planta aqui também, ó, ela não gostou. Eu coloquei ela no vasinho de barro. Essa crassula aqui, eu percebi que ela não gostou. Ela se desenvolveu melhor aqui. Então, além de depender da região que você mora, talvez é uma região muito quente, muito seca, a umidade do ar talvez aí é mais seca. Então, talvez ela vai preferir um vasinho de barro, de plástico. Então, você faz a experiência, você coloca, você tem que olhar, você tem que observar a sua planta. Você tem que ver. Se ela não gostou daquele lugar, ela vai te falar. Aí você vai e troca. Então, qual é o melhor vaso para suculentas? Depende. Aqui mesmo, eu tenho uma gila no vaso de plástico e uma no vaso de barro. Todas duas são da mesma idade. Eu tô percebendo que essa aqui tá crescendo mais. Por quê? Porque aqui a umidade fica por mais tempo. E a planta, quando ela fica mais tempo sem água, porque aqui você molha e ela absorve a água rápido. Então, a planta ela não cresce tanto, ela se desidrata um pouco. Entenderam, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como eu falei, eu havia comprado as plantas da Sandra Brito e desde quinta-feira eu rastreei e vi que elas tinham chegado aqui no Espírito Santo. Aqui a eufórbia que eu comprei, eu coloquei também no vaso de plástico, porque eu vi que eu já tive dela no vaso de cerâmica e ela não desenvolvia. E aí, gente, desde quinta-feira, eu rastreando, não tinha saído para entrega. Hoje, aí passou o final de semana no correio. Hoje eu falei, se eles não saírem para entregar, eu vou lá. Aí rastrei de manhã, deu lá que saiu para entregar o destinatário. Eu tô esperando. Quando chegar, eu vou mostrar para vocês. Então, quero mostrar também para vocês hoje essa mesa linda com bolacha de madeira que meu marido fez. Os vasinhos.
E tem mais novidade que depois eu vou mostrar para vocês. Não consegui comprar a brita porque os materiais de construção estavam fechados. Só atendia por telefone. Aí eu liguei e eles falaram que não tinha brita lá no depósito. Agora tem que esperar passar essa fase aí do coronavírus. Se você gostou desse vídeo, você curte. Fala pra mim qual o melhor vaso aí, qual o vasinho que vocês mais utilizam? De plástico, de barro? Como eu disse aqui pra vocês, aqui eu utilizo os dois. Eu experimento, ó, aqui tá no vasinho de plástico, ó. Ó como ela tá linda. Eu experimento no vaso de barro. Eu vi que ela não desenvolveu, troco para um vasinho de plástico. Que isso depende muito do local, né, gente? Tem lugar que não venta, tem lugar que é muito frio. E tem lugar, né, que já é bem quente. Então depende muito da região que você mora. Aqui no Espírito Santo é bem quente. Aqui é um calor, parece que é um sol para cada planta, mas também quando chove, tá vendo? Eu botei ontem para cá essa plantinha, ó, porque ela tava totalmente desidratada. Ó como tá bonitinha essa aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte, tá bom? Compartilha e deixa aí o comentário de vocês. Um beijo no coração. Eu saiu para entrega, eu tô esperando as plantas. Quando chegar, eu vou mostrar para vocês. Beijo. Fiquem com Deus.